O presidente Jair Bolsonaro afirma que pegou gravações do condomínio para evitar adulteração no caso da investigação de Marielle Franco. Brasília, Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro disse que pegou a gravação do condomínio Vivendas da Barra, onde possui uma casa, no Rio de Janeiro, com áudios de ligações feitas entre a portaria e os moradores. Ele não chegou a esclarecer quando obteve essas gravações, mas acredita que havia risco de adulteração. Nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Os líderes da oposição na Câmara e no Senado vão representar contra o presidente na Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça. Para eles, Bolsonaro se apropriou ilegalmente do material. Os parlamentares também vão pedir que seja determinada a devolução das gravações e que todo o conteúdo seja periciado. Jair Bolsonaro nega que tenha cometido alguma ilegalidade. Também no fim de semana, Bolsonaro confirmou um dos pontos mais polêmicos da reforma administrativa a ser entregue pelo governo nos próximos dias: a reestruturação das carreiras dos servidores públicos. A ideia é acabar com a estabilidade da maioria das categorias da forma como ela está hoje. A tendência é que o projeto preveja a contratação de novos servidores pelo regime de CLT, para possivelmente, após um prazo, eles atingirem a estabilidade. Segundo membros da equipe econômica, esse período pode ser de 10 anos. Bolsonaro destacou que essas regras só valeriam para os futuros contratados e que algumas categorias, como os militares, ficariam de fora. Nossos futuros concursados. Essa que é a ideia. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. Lógico, algumas carreiras tipo de Estado, você vai ter que manter a estabilidade. Eu não posso formar, por exemplo, um sargento e depois mandar embora. Até que a formação específica para aquela atividade. Tem como outra do servidor civil também, que eu não quero entrar em detalhe aqui. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro também foi questionado sobre denúncias de supostas irregularidades em candidaturas do PSL nas eleições do ano passado, especialmente em Pernambuco. Ele disse que desconhece o assunto, já que passou boa parte da campanha no hospital ou em casa, se recuperando do atentado sofrido. Sobre sua atual situação partidária, o presidente fez uma metáfora para reforçar que está em busca de um novo partido. Olha, eu sou aquela menina bonita sem namorado, tá certo? Eu fico muito feliz em ter vários convites. Bolsonaro aproveitou o fim de semana para ir a uma concessionária em Brasília buscar uma motocicleta encomendada por ele. De acordo com o presidente, o veículo foi comprado com o próprio cartão de crédito, sem usar o corporativo. De Brasília, Levi Guimarães. Delegados da Polícia Civil repudiam as declarações do presidente da República sobre o caso Marielle e dizem que ele tenta intimidar os investigadores. Em uma nota conjunta, a categoria saiu em defesa da apuração feita no Rio de Janeiro. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi ao estádio Bezerrão acompanhar uma partida do Mundial Sub-17. Questionado pelos jornalistas sobre o caso Marielle, ele afirmou que não tem nenhuma intenção de adulterar provas ou interferir nas investigações. O presidente ressaltou ainda que quem tenta fazer acusações contra ele está com má fé ou tem falta de caráter. Tiago, essa história é complexa e é preciso analisá-la em todas as suas nuances. É bom lembrar o que foi relatado pela reportagem original. O registro escrito de entrada de visitantes colocava o suspeito de dirigir o carro usado no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes como visitante da Casa 58. Segundo o Registro Geral de Imóveis, o RGI, a Casa 58 pertence a Jair Bolsonaro, na época deputado federal, hoje presidente da República. E um porteiro ouvido pelos investigadores, conforme informou o programa de TV, disse que identificou a voz de quem atendeu o interfone como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos. Jair Bolsonaro, no entanto, marcou presença em 2 sessões em Brasília
naquele dia. Era uma por volta das 2 horas, outra por volta das 20 horas, sendo que o suspeito de ter dirigido o carro do crime entrou no condomínio dele lá no Rio por volta das 5 horas da tarde. Então, por isso, não dava para o Bolsonaro estar lá no condomínio, porque o bate-volta Brasília, Rio, Brasília, ainda mais com o trânsito dos aeroportos cariocas para a Barra da Tijuca, não permite que isso tenha acontecido. Então, essa presença do Bolsonaro em Brasília foi registrada pela reportagem original, que também mostrou, que é outra notícia dentro da notícia sobre a existência e o conteúdo do depoimento, que em razão dos registros e do depoimento do porteiro, o representante do Ministério Público do Rio de Janeiro foram ao Supremo Tribunal Federal e falaram diretamente com o presidente da Corte, Dias Toffoli, no dia 17 de outubro. Pediram um parecer se poderiam seguir investigando o caso, já que o nome do presidente da República, que tem foro privilegiado, apareceu. E, de acordo com as informações, o Dias Toffoli ainda não havia decidido nada oficialmente. E até agora não saiu nenhuma decisão oficial assinada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso veio à tona. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, declarou para a imprensa que a citação ao presidente foi arquivada. Mas qual é o problema disso? O problema é que a perícia oficial sobre o áudio e o equipamento de gravação não foi feita. O próprio Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro divulgou no sábado uma nota informando que a perícia técnica oficial não foi acionada para examinar a gravação. E o que diz a nota aqui, em suma? O exame foi feito por técnicos do Ministério Público e teve como objeto um CD apresentado pelo síndico do condomínio, não havendo assim a apreensão dos equipamentos do sistema de portaria. Lamentamos que um evento de grande importância criminal para o país, que envolveu até o presidente, venha a ser apresentado sem o devido processo de comprovação científica. Uma prova técnica robusta e incontestável só pode ser produzida com respeito à cadeia de custódia e com a devida perícia oficial da mídia original e do equipamento original no qual foi gravada. Então essa é a nota dos sindicatos. E o que acontece é que se o equipamento original não é periciado, fica sempre a suspeita, a desconfiança de que alguma gravação pode ter sido apagada, alguma outra gravação pode ter sido feita depois e inserida ali, quer dizer, pode ter havido alguma tentativa de forjar aquela situação. Então, tudo isso está vindo à tona, Tiago Berrais, em razão dos holofotes jogados pela imprensa sobre o caso. Inclusive, houve a convocação de uma entrevista coletiva no dia seguinte à primeira reportagem do programa de TV, sendo que o pedido de uma perícia, que não é oficial, foi feito também no dia seguinte à reportagem, às 13 horas. Tem o documento oficial desse pedido. E às 15 horas e 30 minutos, 3 promotoras já estavam dando uma entrevista coletiva para dizer que o porteiro mentiu, depois recuaram dizendo que ele pode ter se equivocado, e uma dessas promotoras, a parte da imprensa também foi averiguar, tinha fotos publicadas numa rede social com a camisa do Bolsonaro, que levou a uma pressão para que ela fosse retirada do caso, e ela acabou deixando o caso. Então tudo isso é consequência, e é claro que o fato de ela ter lá registros como praticamente cabo eleitoral do Jair Bolsonaro não quer dizer que ela tenha adulterado qualquer coisa na investigação, mas é claro que promotores não devem ter um pronunciamento político partidário tão inclinado a uma corrente, a um grupo político, justamente porque pode cair em suas mãos a qualquer momento um caso envolvendo essas pessoas, que é de fato o que aconteceu. E se ela permanecesse no caso, é claro que a desconfiança, a suspeita iria aumentar. Basta quem é bolsonarista pensar no contrário. Se você vê um promotor com a camisa do Lula, registros nas suas redes sociais em defesa dele como candidato à presidência da República, numa investigação em que aparece o seu nome, é claro que as pessoas iam ficar extremamente desconfiadas. Agora, isso não altera os fatos, a perícia oficial deveria ser feita, não quer dizer que pela promotora ter participado, a perícia oficial vai ter um resultado diferente dessa perícia que estão considerando como sendo não oficial, mas é importante que o processo siga os procedimentos absolutamente legais, justamente para que tudo fique esclarecido. E fica essa coisa em razão dos nomes envolvidos. É a TV Globo, Jair Bolsonaro, nomes em relação aos quais as pessoas já têm predisposições, opiniões, já têm um histórico, seja de erros, seja de acertos. Então, cada um já tem uma
uma carga emocional muito grande a respeito dos agentes envolvidos nessa história. Então, só para deixar claro a minha conclusão aqui, o Jair Bolsonaro não foi acusado de nenhum crime pelo que alegou supostamente o criminoso ao entrar no condomínio, de acordo com o relato do porteiro, não foi acusado pelo porteiro, muito menos pelo veículo de comunicação que publicou a reportagem original. Foi apenas uma alegação de que entraria para a casa do Jair Bolsonaro e, na verdade, acabou indo para outra casa. Pois é, essa história, confissão do próprio presidente, né, de que pegou as gravações e não disse quando, ou seja, a gente não sabe quando essas gravações foram coletadas pelo presidente. Isso é complicado, porque se o presidente estava preocupado com qualquer problema de segurança ou com a adulteração das gravações, ou até mesmo que essas gravações fossem apagadas, deveria chamar a polícia, deveria chamar o Ministério Público para que essas gravações pudessem ser coletadas por uma instituição formal e serem preservadas institucionalmente por quem caberia a responsabilidade de fazê-lo. Agora, o próprio presidente fazer isso é errado e a gente não sabe quando. Qual é o problema disso? Nesse momento, isso coloca em suspeição as próprias gravações que foram publicadas. Então, a gente não sabe nesse momento, por conta dessa informação dada pelo próprio presidente, se essas gravações elas foram ou não adulteradas. Agora a gente vai precisar saber se uma perícia oficial confirma que a gravação foi ou não adulterada, e aí a gravação servirá para acabar de vez com as suspeições que pesam contra o presidente. Quem quase se incriminou, e não estou dizendo que se incriminou, foi o Jair Bolsonaro com essa declaração, mas depois ele recuou e deu uma declaração mais suave, certamente aconselhado pelo seu advogado.